Seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro Eventos Finais. Hoje estudaremos o capítulo 5, que trata a respeito da vida devocional do remanescente. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores dos estudos do capítulo 1, 2, 3 e 4, eu convido você a ir até a playlist do nosso canal e lá verificar estes estudos. Através desses estudos, você terá uma melhor compreensão do capítulo que vamos estudar hoje. Olha só por quê. Nós vamos falar hoje sobre o remanescente. Na lição anterior, no estudo anterior do capítulo 4, nós falamos quem é o remanescente. Quem é a igreja de Deus verdadeira. E ali em Apocalipse 12, o verso 17, nós vimos que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, o verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, se você não assistiu ao nosso vídeo anterior do capítulo 4, eu convido você a ir até a nossa playlist e assistir para que haja uma melhor compreensão do estudo que faremos hoje. Eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, pois vamos pedir orientação divina. Nós estamos aqui reunidos, nosso Pai, para pedir a orientação divina a respeito do estudo que faremos hoje. Nós estamos aqui também reunidos para abrir o nosso coração. Seja o nosso guia, se presente conosco, para que possamos entender as verdades que o Senhor quer nos revelar nesta noite, por amor a Jesus. Amém. Nós temos aqui no capítulo 5, logo no início, retratando que a obra do remanescente, que é aquele que está descrito em Apocalipse 12, o verso 17, é uma obra muito idêntica à de João Batista, porque João Batista veio preparar o caminho para Jesus. E nós hoje também devemos preparar o caminho para que outras pessoas possam receber a mensagem da segunda vinda de Cristo. Aqui fala também que nós precisamos ter uma experiência idêntica à de João Batista, para que nós possamos ser realmente aqueles que vão pregar a verdade de Deus, vão dar o alto clamor. A mesma obra deve ser efetuada em nós, senão nós perderemos de vista o céu. A comunhão de Deus com Deus vai refletir o caráter dele na nossa vida. Nós também vimos um pouco sobre a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus é justamente a sua lei. A sua lei representa o caráter dele. Outro aspecto importante, a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas ações devem ser de uma vida dupla. Não uma vida dupla, como muitas vezes se fala, uma pessoa vive uma vida na igreja ou outra vida fora da igreja. Não é isso. A vida dupla é uma vida com Cristo. É você revelar Cristo através da sua vida. As pessoas olharem para você e ver Cristo em você. Aqui está falando também que deve-se haver oração e esforço e oração. Isso deve ocupar as nossas vidas. Nós devemos também orar com mais eficiência e louvor, como se todos os dias nós pudéssemos dever isso a Deus e trabalhar como se fôssemos todo dele, por inteiro. Sem oração, está escrito aqui, ninguém estará livre de perigo, nem por um dia ou por uma hora sequer. Ou seja, se você for uma pessoa que não ora, que não busca a Deus, você não estará livre de perigo, nem sequer por uma hora. A tempestade vem, diz aqui, a tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. E se nós não estivermos arraigados em Cristo, ou seja, firmados nele, nós seremos enfraquecidos por todo aspecto de erro que irá surgir nesses últimos dias. Aqui também fala que nós deveríamos refletir 1 hora diariamente a respeito da vida de Jesus, considerar ponto a ponto, imaginar como era a vida de Jesus. A nossa única defesa contra o mal é Cristo habitar no nosso coração. Sem Ele, nós nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, ou seja, o eu. Lembra que Jesus só pode nascer em nós quando o nosso eu morre.
aquela grande frase que todos falam, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui também fala que nós podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos por algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital, ou seja, uma ligação de vida com Deus, pela entrega de nós mesmos, ou seja, do nosso eu a Ele, momento a momento, diariamente. Sem isso, nós não vamos conseguir vencer. Ao contrário, nós seremos vencidos. Aqui fala também que nós seremos dominados pelo inimigo e vamos acabar fazendo a vontade do inimigo de Deus. Se nós não estivermos ligados à videira, ligados a Deus, ligados a Jesus. Aqui também fala que o coração humano não vai conhecer a felicidade se não se submeter ao Espírito de Deus. E também diz que não há um impulso de nossa natureza, nenhuma habilidade da mente ou tendência do coração que não necessite ser direcionada a todo instante para o Espírito de Deus. Diariamente, nós precisamos nos direcionar a Deus para vencermos todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. O Espírito ilumina nossas trevas e informa sobre a nossa ignorância, se nós assim permitirmos. E nos ajuda em nossas múltiplas necessidades. Mas a nossa mente, ela precisa crescer em direção a Deus. Aqui fala também que se nós permitirmos o secularismo, e se nós não quisermos orar, não tivermos desejos de orar, e nem de comungar, ou seja, de estar com aquele que é a fonte de toda força e sabedoria, o Espírito não vai poder habitar em nós, se nós não tivermos essa vontade, esse desejo. Aqui fala também que nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem aplicação diária do sal da palavra. Ou seja, a Bíblia é sagrada. A graça divina só pode ser recebida diariamente por aqueles que buscam. E uma pessoa só pode permanecer convertida, está escrito aqui, se ela buscar essa palavra, essa alimentação diária, essa comunhão, essa oração, esse esforço pessoal, esse desejo de estar com Jesus. Nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. Sem ela, nós iremos cair. E cair como se fosse uma terrível surpresa, como se fosse não esperar. É assim, o ser humano é dessa forma. Nunca espera por algo ruim, né? Sempre acha que vai acontecer algo melhor. Mas se não estiver alicerçado em Cristo Jesus, vai sofrer as consequências. E terá uma terrível surpresa, ou seja, não será uma surpresa boa. Por meio do dedicado estudo da palavra, será possível viver em conformidade com os preceitos de Deus. Ninguém, a não ser os que fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir ao último grande conflito. Apenas que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Ou seja, se você não for um estudante das Escrituras, você por você mesmo, não é você assistindo um vídeo, vendo outras pessoas palestrando, pregando, não. É o estudo diário. É a busca, você com Deus. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Precisa ter um conhecimento sistemático. O que é algo sistemático? Algo sistemático é algo profundo, algo minucioso, em detalhes. Se não for assim, nós não estaremos habilitados para sobreviver aos últimos perigos, aos últimos, vamos assim dizer, problemas que enfrentaremos no fim. E aqui fala que todas as pessoas que não se habilitarem vão ser impedidas e vão se desviar. Vai se desviar por algum vento de doutrina que vai surgir, por invenções humanas, por falsos profetas que também já estudamos nos estudos anteriores. Aqui fala também que várias vezes, cada dia, nós devíamos ter momentos preciosos, áureos, para serem dedicados não só à oração, mas ao estudo das Escrituras. Estudo não é ler somente, é estudar. O que é estudar? Estudar não é pegar e ler e fechar.
Não estudar é ver palavra por palavra, significado por significado, buscar em outras fontes. Ou seja, aqui em uma parte da Bíblia está falando isso, na outra está falando aquilo. Então você ser um estudante da palavra de Deus. E aqui está falando, nem que seja para guardar na memória um só texto. Você decorar, memorizar. Para que assim a sua vida espiritual seja estimulada. Você quer estimular a sua vida espiritual? Memorize um verso bíblico. Veja como ele se aplica à sua vida, ao contexto que nós estamos vivendo hoje. Aqui fala também que os jovens devem estudar as escrituras. Muitas pessoas falam assim, os jovens não vão compreender as escrituras, as crianças não vão compreender e compreendem sim. E é necessário que isso aconteça. Guardem na memória texto após texto e adquiram conhecimento. Aqui fala que aqueles que estão fazendo isso, estão buscando isso, estão edificando um muro de passagens bíblicas ao seu redor. E guardando as escrituras na memória, nós teremos como enfrentar Satanás. Lembra de Jesus? Ele sempre falava, está escrito, está escrito. E a mesma coisa pode acontecer conosco, com os jovens, com as crianças. Por quê? Porque são estimulados a guardar na memória as palavras de Deus. Penduremos na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Elas devem ser valorizadas mais do que o ouro, acima do ouro e da prata. Aqui está falando que ao trabalhar nós deveríamos ter uma Bíblia de bolso para que em certas oportunidades nós aproveitássemos esses períodos que paramos para memorizar algumas passagens da Bíblia. Chegará um momento em que muitos vão ser privados da palavra de Deus. No nosso estudo de estudos bíblicos, na nossa playlist, nós falamos a respeito da Bíblia, um momento em que a Bíblia não era acessível a todas as pessoas, que eram perseguidas as pessoas que tinham contato com a Bíblia. Esse momento, nós estamos vendo aqui, momento em que muitos serão privados da palavra escrita, ou seja, haverá a necessidade de termos ela em nossa memória. E aqui está falando que nós devemos guardar na nossa memória, porque quando nós somos privados dela, ainda que estivermos longe das Escrituras Sagradas, nós a teremos em nossa mente. Apocalipse 14, agora eu quero falar a respeito disso. Se você já leu, lembra que semana passada eu pedi para vocês lerem Apocalipse 14. Apocalipse 14 é uma âncora para o povo de Deus. Ou seja, nós devemos entender o significado de Apocalipse 14, das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Se você não entende muito sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link onde vocês poderão encontrar ali um seminário teológico que foi feito em Taparuba, Minas Gerais, pelo palestrante Silverino Kiel. Ali ele fala a respeito detalhadamente das 3 mensagens angélicas. Então, se você não compreende as 3 mensagens angélicas, vá aqui na descrição deste vídeo, nos links abaixo, e você encontrará esses vídeos falando a respeito de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Então, nós precisamos entender essas mensagens, porque elas vão ser reveladas ao mundo. E aqui está falando que muitos que abraçarão a terceira mensagem, que abraçaram essa mensagem, elas não a entenderam, não tiveram uma experiência com as mensagens anteriores, com a primeira e a segunda mensagem, porque Satanás colocou ali, está falando, um olho mau sobre elas para transtornar. Porém, olha o que diz, o terceiro anjo estava lhes apontando o lugar santíssimo, ou seja, o terceiro anjo, aqueles que vão anunciar a mensagem de Deus, o povo remanescente de Deus, eles vão mostrar para essas pessoas o que significa isso, o que significavam essas mensagens, e como eles tiveram essas experiências, eles vão poder passar para essas pessoas, vão apontar o caminho para essas pessoas, vão mostrar para elas a direção, e essa direção nos leva aonde? Ao santuário celestial. Por isso é interessante que você também estude a respeito do santuário celestial. Nós já tivemos um estudo aí na Bíblia Fácil, falando a respeito do santuário de Deus, e tem muitos outros estudos que você pode encontrar na internet também, falando a respeito do santuário de Deus. O Odair Faria também, ele fala a respeito do santuário de Deus. Procure lá ali falando a respeito do santuário de Deus e você vai entender um pouquinho como que é importante compreendermos a respeito do santuário celestial. E tem muito a ver com a mensagem que nós devemos pregar, a mensagem de salvação para o mundo.
Veja lá também, eu vou deixar aqui no link a descrição de todos esses vídeos onde vocês podem encontrar essas informações. Aqui nós também vimos que, como essa mensagem é uma mensagem âncora, né? Uma mensagem onde nós estamos apoiados, vamos assim dizer. Aqui está falando que os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, ou seja, pessoas que aparecem para duvidar, né, das mensagens de Deus. Eu não entendo esse assunto, não compreendo esse assunto, não aceito isso, entende? Ou põe dúvida a respeito disso. Essas pessoas que colocam um pretexto para descrer, elas terão que fazer um enorme esforço para exercer a fé quando vier as tribulações. Olha o perigo. Por quê? Quando a pessoa toma essa atitude de descrer, ela é retida no laço de Satanás, diz aqui, e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida para prendê-la. E a pessoa que é acostumada com a descrença, olha o que acontece, ela vai ser cada vez mais conduzida para longe, a não ser que ela procure Cristo, que ela entregue-se e submeta a sua vontade a Deus, ela não poderá enxergar a maravilhosa luz. E aqui fala que aquele que se acostuma a questionar, a duvidar, a criticar, fica cada vez mais enredado na incredulidade, ou seja, nunca vai conseguir sair dessa ignorância. Olha aqui que interessante também. Devemos nos preparar diariamente, guardando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo, fortalecendo sua fé pela oração. A oração é o ponto crucial. O Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que poderão alcançar ao coração dos que as ouvirem. Como um relâmpago, Deus lhes trará à memória exatamente quando for necessário o conhecimento obtido por meio de dedicada pesquisa das Escrituras. Ou seja, o Espírito Santo vai trazer à memória das pessoas, de qualquer pessoa, as Escrituras? Não, somente daqueles que dedicaram-se a uma pesquisa das Escrituras, ou seja, ao estudo das Escrituras. Por isso que você, individualmente, não deve esperar por ninguém, você deve buscar a palavra de Deus, porque será trazido somente o conhecimento para aquele que buscou. Aqui ainda fala, e há na igreja muitos que acham que compreendem aquilo em que creem, mas quando surge uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando forem separados daqueles que têm a mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmo a sua crença, ficarão surpreendidos de ver como são confusas suas ideias de quem tem aceitado como verdade. Ou seja, ele aceita algo como verdade, mas nem ele sabe por que aceitou aquilo, nem ele compreende porque ele não buscou, ele não alicerçou-se na verdade que é Cristo Jesus. Aqui está falando, mas aqueles que não tiver profundidade jamais estarão salvos. Por quê? Porque Deus não tem como levar pessoas que têm acesso a toda a verdade, mas não busca, não lê, não pesquisa, não entra em espírito de oração e comunhão. Deus vai cobrar dessas pessoas. O coração tem que ser purificado de toda a contaminação moral, porque muitas pessoas preferem as coisas do mundo. Às vezes preferem ficar assistindo coisas que não edificam, ao invés de estarem ligados em Cristo Jesus, lendo sua palavra. Tem pessoas que já me falaram que sente sono quando começa a estudar, ler a palavra de Deus, ler algum livro do Espírito de profecia. Mas a pessoa não tem sono para ler um livro de autoajuda, um livro secular, um livro qualquer. Mas a palavra de Deus, os escritos divinos, a pessoa sente sono. Então essa pessoa jamais, está falando aqui, jamais estará salva. E aqui fala, é difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Por quê? Porque pessoas que agem dessa forma têm a mente indisciplinada, não consegue reter as coisas boas de Deus, não consegue ficarem fixadas na verdade, na palavra divina.
Olha aqui, a mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Se você quer viver no céu, você tem que estar ligado com o céu, com as coisas eternas, com as coisas sagradas, com as coisas celestes. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Por que as pessoas hoje não conseguem ficar firmadas na palavra de Deus? Porque elas têm pensamentos fúteis, querem só coisas fúteis, coisas que satisfazem o eu e não coisas que satisfazem a vida e comunhão com Cristo. Olha o que fala aqui. Tanto as aptidões morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas, fortalecidas e desenvolvidas pelo exercício. Necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em lugar das inferiores e carnais. Então, nós temos que, em lugar de colocar as coisas inferiores e coisas carnais acima das coisas de Deus, nós vamos colocar as coisas de Deus. Ter pensamentos puros. Olha aqui Enoque, um exemplo para nós. 300 anos ele andou com Deus antes da sua transladação, antes de ser levado ao céu. E a situação do mundo, diz aqui, não era no passado mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que é hoje. Ou seja, naquela época que ele vivia também tinha coisas terríveis. Era como hoje. E olha o que diz, ele educou a mente e o coração para sentir que estava na presença de Deus, e quando estava atônito, as suas orações subiam a Deus para que ele o guardasse. Ele se recusava a tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Ele não mantinha pensamento ou desejo egoísta, e sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de seu Pai. Olha que interessante. E aqui fala que a mesma forma como Cristo veio buscar Enoque, levou Enoque para o céu. Da mesma forma, nós também, aqueles que não passarão pela morte, terão essa experiência maravilhosa que Enoque teve. E aqui fala que Enoque tinha tentações como nós temos hoje. E ele estava rodeado por uma sociedade que não é mais favorável do que a nossa hoje. A atmosfera respirada por ele estava tão contaminada de pecado e corrupção, do mesmo modo que a nossa. Do mesmo modo que a nossa, está dizendo aqui. Mas mesmo assim ele permaneceu puro e íntegro. Ele não se manchava com os pecados da sociedade que ele ali presenciava. Porque ele não vivia no meio daquela sociedade. Ele vivia nos montes, longe. Mas ele ia lá pregar para essas pessoas. E aqui fala, nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Nós não temos que temer o futuro. A única coisa que nós devemos deixar é que Deus nos conduza, que Ele nos leve. E aqui fala que se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus deve refletir seriamente, é esse tempo agora, o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de consagração, um tempo de consagração essencial. Os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir na sepultura por um pequeno período de tempo. Ou seja, alguns já estão sendo ali examinados. Lembra que o juízo começou desde 1844. Se você não entende sobre esse assunto, eu também deixei um link na descrição na semana passada. Lá também no canal do YouTube do IAG você encontrará uma playlist onde tem estudos de Daniel. O estudo número 7 do capítulo 7 fala a respeito justamente do juízo de Deus, quando começou. Procure lá que você vai entender mais sobre esse assunto. Aqui nós não temos tempo para detalhar a respeito disso. Aqui fala, a garantia nessa ocasião não é profissão de fé. Não é você apenas falar, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas é o estado das nossas afeições. Como nós estamos? Nossos pecados foram confessados? Nós nos arrependemos diante de Deus? Para que eles fossem assim, então, apagados? Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa em sacrifício para obter a excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Nós estamos realmente dispostos? Ou estamos com os nossos corações apegados aos tesouros terrestres? Onde Jesus mesmo diz, onde a traça e a ferrugem corroem, aonde ladrões vêm e roubam. Nós somos propriedades de Cristo e nós precisamos entender isso. E aqui fala, houver pessoas indo apressadamente de um lado para o outro, ou seja, preocupadas,
Tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está bem à nossa frente. Será que nós que já conhecemos a respeito disso, nós pensamos no dia em que Cristo virá? Nos dias terríveis que virão, de angústia, de sofrimento, de dor, de pragas? Será que nós estamos vivendo em função do grande dia que não tarda a chegar, porque nós estamos vendo todos os sinais, né? Lembra que os capítulos anteriores nós estamos a respeito um pouco dos sinais da volta de Jesus. Será que nós estamos atentos a tudo isso? Não podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, que é o momento que nós estamos vivendo. Ainda a porta da graça não se fechou, mas você vai esperar fechar? Porque nós não vamos saber quando vai fechar. Sabemos que quando começar a cair as pragas, ela cessou. Mas você vai esperar, por exemplo, morrer, porque quem morre também, a porta para eles também se fechou, a oportunidade cessou ali. Então não esteja se demorando para aceitar Cristo Jesus, a ter uma atitude, está bem próximo, se apressa à volta de Jesus. Em breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Se não nos encontrarmos agora ligados em Cristo Jesus, se não tivermos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos estar certos de que vã é a nossa esperança do céu. Se as coisas de Deus não te agradam, se estudar a palavra de Deus é cansativo, se orar é algo penoso para você, custoso, pode crer que vã é a sua esperança, que vã é a nossa esperança se nós estamos vivendo assim. Agora fala aqui que aqueles que têm como objetivo estar perante Deus e ser um cristão realmente, vai falar a respeito de Jesus. E vai ser aqueles que vão meditar nos temas celestes, aonde o coração se deleita nas benditas promessas de Deus. E nós poderemos assim, dessa forma, provar os poderes do mundo vindouro. Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo se Ele vier hoje. Se nós então estivermos em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? É você estar preparado. O que é estar preparado? É estar ligado em Cristo Jesus, ter morrido o seu eu, você ter buscado diariamente oração e esforço e oração. Lembra do que nós falamos lá no início? É estar ligados na videira que é Cristo Jesus. É estar ligados à sua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Está você realmente disposto a ser o remanescente de Deus? Aquele que vai exaltar a palavra de Deus, aquele que vai viver nos últimos dias, não temendo. Está disposto a ser o Enoque dos últimos dias? Porque aqui fala que Enoque viveu num período em que a sociedade dele não estava muito diferente da nossa. E mesmo assim permaneceu com pensamentos puros, permaneceu inabalável na sua fé. Eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos e através dessa prece, dessa oração, você dedicar a sua vida a Deus e rogar a Ele nesse instante para que você possa ter uma comunhão maior com Ele, para que você possa também ser um representante de Deus na face da terra, como Enoque foi. E ter a oportunidade, talvez, de ser transladado, levado ao céu, sem ter passado pela morte. Esse é o meu desejo para você que está assistindo esse vídeo hoje. Que você se sinta tocado a ter uma experiência individual com Deus, porque a salvação é individual, então você precisa buscá-la diariamente. Não é através de alguém que você ama, não é através de alguém que você admira, mas é você com Jesus. Eu convido você nesse instante. Nosso Deus, nosso querido Pai, obrigada pela oportunidade que nos dá de sermos teus filhos. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de conhecermos a Tua Palavra. Nós queremos ser
povo teu, o remanescente fiel, aquele que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que acredita nos seus profetas, ó Deus, que vai proclamar as mensagens de Apocalipse 14, que será o Enoque dos últimos dias. E também, Senhor, como João Batista, aquele que preparará o caminho para os que receberão a sua mensagem da segunda vinda de Jesus. Nós queremos ser esse povo, ó Deus. Nós queremos ter mais comunhão contigo, entregar a nossa vida cada dia a Ti, memorizar as Tuas palavras, as Tuas verdades, para quando for retirada de nós as Santas Escrituras, nós possamos lembrar de cada detalhe através do Espírito Santo. Nós também queremos ser, ó Deus, aqueles que vão refletir diariamente, pelo menos 1 hora no dia, a respeito da vida de Jesus e lembrar que sempre quando o mal vinha o atormentar, ele falava: assim está escrito, que assim seja conosco também. Que possamos sempre lembrar das mensagens que o Senhor nos revela através das Sagradas Escrituras. Que sejamos o teu povo fiel. Que nós possamos realmente viver de acordo com as tuas verdades, ó Deus. Pois assim as pessoas verão em nós Cristo Jesus. E que possa morrer o eu e nascer em nós Cristo. Tudo isso nós rogamos, não porque nós merecemos, ó Deus, mas porque sabemos que o Senhor tem tão grande amor por seus filhos, que permite a nós a salvação, permite a nós a misericórdia. E é pela Tua misericórdia que nós rogamos hoje todas essas coisas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido você até o nosso próximo estudo a respeito do capítulo 6. Até lá!